começa apresentando Cristo à igreja de Filipe como sendo na forma de Deus, como a semelhança do próprio Deus. E este está apresentando a Cristo como que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Paulo logo apresenta a deidade de Cristo, seu nascimento, a sua humilhação. E ele diz que ele, na forma de homem, ele foi achado como servo. Paulo está falando de Cristo, o Verbo encarnado. Quando nós lemos a Bíblia, no livro ou Evangelho que João escreveu, João vai nos apresentar também esta mesma visão da pessoa de Cristo. E no capítulo de número 1 e o versículo de número 12, João ele fala que o Verbo se fez carne. Aí quando nós vamos abrir a Bíblia, o Verbo na pessoa de Deus antes de carne, no versículo 1, 2 e 3, João escreve dizendo que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo ele era Deus. E ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, tudo que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Paulo está falando de um Cristo vivo habitado entre nós. Ele vai mais adiante e diz que este Cristo, na forma de homem, ele foi servo, e na forma de servo ele foi obediente a ponto de entregar para morrer. E não foi uma morte qualquer, não foi uma morte apenas oferecida como qualquer um, foi uma morte de cruz. E a morte de cruz, senhoras e senhores, para os palestinos até o dia de hoje é a pior morte de todas as mortes. A morte de cruz era a pior morte do que um acidente da queda de um avião. A morte de cruz até hoje é a pior morte do que um acidente automobilístico, do que um acidente viral por algum tipo de doença, porque a morte de cruz provocava dores, provocava humilhação, provocava sofrimento, provocava angústia, desprezo moral e social. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente até mesmo nesta morte. Morte de cruz. A cruz ela tem origem no Império Persa, depois foi legada o direito aos gregos e aos romanos como a mais cruel de todas as mortes. A cruz ela foi originalmente preparada para a execução de criminosos, de políticos corruptos contrários às leis e os padrões romanos, a homens que sustentavam intenções contra Roma. Para ser pendurado no madeiro ou numa cruz, era necessário aquele condenado ter culpa ou algum tipo de crime. Mas Jesus não tinha culpa nenhuma. Jesus não tinha crime algum, e a Bíblia está cheia do testemunho desta sua justiça, de que ele não havia culpa. Quando nós abrimos a Bíblia na carta do apóstolo Paulo, ou seja, do apóstolo do livro de Lucas, no capítulo de número 23, a Bíblia vai nos dar a informação a partir do versículo 28, que este homem chamado Pilatos chama a multidão e diz: eu não vejo culpa alguma digna de morte neste homem. Quando abrimos a Bíblia em Mateus 26, temos a informação, Mateus 27, temos a informação que Pilatos
recebe a mensagem de sua esposa dizendo: não te envolva com este justo, porque muito sofri ao seu respeito. Quando abrimos a Bíblia, senhoras e senhores, também mais adiante, lá na carta do apóstolo Paulo diz que ele, sendo sem pecado, o fez pecado por nós. Cristo não tinha culpa nenhuma, Cristo não tinha crime algum, mas ele decidiu ser servo até na morte, para que por meio da morte ele provasse aquilo que era para nós, aquilo que era nosso. A morte teria ter pecado ou culpa. Jesus não tinha pecado antes, o pecado era nosso. E Isaías 53, 4 e 5 diz: ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos trouxe a paz foi lançado sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia. Nós fomos sarados. Glória, aleluia, aleluia. Ele assumiu a nossa culpa. Nós éramos culpados aos olhos de Deus. Gênesis capítulo 6 e versículo 11: olhou Deus o coração dos homens e viu que o seu coração estava corrompido e a terra estava cheia de violência. Salmos 14, versículo 1, 2 e 3: e olhou Deus para os filhos dos homens da terra, porém não achou um sequer que fizesse o bem e o buscasse, só que tivesse entendimento. Todos desviaram-se pelo seu próprio caminho e foram inúteis aos olhos de Deus. Romanos capítulo 3 e 23: porque os homens todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23: o salário do pecado é a morte, mas eu louvo a Deus, porque Cristo foi para o Calvário, e Paulo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Glória. Jesus assume uma culpa e uma morte que não era para ele. Mas Paulo não parou aí. Paulo segue apresentando Jesus Cristo mesmo na cruz. E ele diz que ele, pelo que também, ele deu continuidade. Deus o exaltou soberanamente. Que ele deu o nome, não é o nome, é o nome, que é sobre, está por cima de todos os nomes. Paulo escreve uma carta aos Colossenses no capítulo 1 e o versículo 21, que o nome de Jesus é maior do que todo e qualquer outro nome que venha se nomear no presente século ou em séculos vindouros. Louvado seja Deus. Não há homem ou nome maior do que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias, aleluia. O nome de Jesus é o maior nome poderoso, porque tem poder para salvar o pecador do seu pecado. Mateus capítulo 2 e 21, a Bíblia diz: e ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Bendito é o teu nome, Senhor. O nome de Jesus é maior e poderoso, porque é o único nome que, quando clamado, tem poder para curar. No templo, Pedro e João, olhando para o paralítico, dizem: o nome de Jesus, levanta-te e anda. O nome de Jesus é poderoso, porque este nome produz vida a todo aquele que nele crê. Eu e você temos este nome. Não somente isto, o nome
de Jesus é sobre todo nome, porque é o único nome que nos torna verdadeiramente filhos de Deus. João capítulo 1 e o versículo 14: veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Quantos filhos de Deus pelo nome de Jesus tem nesta noite aqui? Você é filho por este nome chamado Jesus. E lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se proste, se curve todo o joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba que Paulo apresenta 3 esferas que estão submissas ao nome e senhorio de Jesus Cristo. Primeiro, nos céus, ele é chamado de Senhor. No céu, Jesus é Senhor de anjos. No céu, Jesus é Senhor de arcanjos. No céu, Jesus é Senhor de querubins. No céu, Jesus é Senhor de serafins. No céu, Jesus é Senhor dos 24 anciões. No céu, Jesus é Senhor das almas vivas que clamam debaixo do trono. No céu, Jesus é Senhor. Aleluia. E ele diz tudo também que há na terra. Na terra, Jesus é Senhor de rei. Na terra, Jesus é Senhor de governo. Na terra, Jesus é Senhor de autoridade. Na terra, Jesus é Senhor de príncipe. Na terra, Jesus é Senhor de coronel, capitão, general. Na terra, Jesus é Senhor de juiz, advogado, desembargador. Na terra, Jesus é Senhor da sua igreja. E ele diz: debaixo da terra. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Ele diz: debaixo da terra. Debaixo da terra. Jesus é Senhor dos mortos e da morte que os prendeu. Pregador, aonde está isso que eu vou lhe dar biblicamente? Jesus chega à porta de uma tumba de um homem que há 4 dias estava sepultado e mostra o seu senhorio, chamando o defunto pelo nome: Lázaro. Aleluia. E a Bíblia diz que o defunto saiu. Eu nunca vi defunto andar, com Jesus defunto andar. Saiu andando, tendo os pés e as mãos atadas, vendado os olhos, mas saiu. Aleluia. Jesus deu prova que debaixo da terra Ele é Senhor dos mortos e da morte. Ele é o detentor da vida. Aleluia, glória ao Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. João está tomado pelo Espírito e em lágrimas.
Um anjo vem até João e toca em João, pedindo para que João olhasse. Quando fala, não chores. E o versículo de número 7 diz: e olhei para ver quem falava comigo, e virei-me, e vi no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. O seu cabelo era puro como a branca lã, os seus olhos ardentes como chama de fogo, Aleluia. os seus pés como latão ardente, como ouro purificado na fornalha. Olhando para ele, as suas vestes salpicadas em sangue. Quando eu o vi, caí como morto aos seus pés. Ele pôs sua mão sobre mim e me disse: João, não chores, eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou o princípio, também sou o fim, João. Eu sou o Cordeiro que já estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E eu tenho, João, nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Da morte e do inferno. Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Paulo vai dizendo, vai seguindo o caminho de Cristo da eternidade à eternidade. Aleluia. Apresenta o Cristo como o verbo do princípio, apresenta o Cristo na natureza humana semelhante aos homens, apresenta o Cristo uma morte de cruz, apresenta o Cristo majestoso, ressuscitado, glorioso, detentor de todo o poder e domínio. Ele diz: porque Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu nome sobre todo o nome, para que todo joelho nos céus, todo joelho na terra, todo joelho debaixo da terra se curve, se dobre, se proste, e toda a língua. Não tem acepção de pessoas para confessar o nome salvador de Jesus Cristo. Paulo diz: toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória. Fala de louvor, fala de exaltação, fala de gratidão pelo seu senhorio daquele que o confessa. Paulo escreve aos Romanos dizendo: se com tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra salvar, segundo o dicionário Caldas Aulet e o dicionário Aurélio, tem a pronúncia de resgatar indivíduo de lugar perigoso ou ameaçador. Veja que Paulo está apresentando um Cristo que resgata o indivíduo, que salva o homem do lugar perigoso e ameaçador. E ele diz que é toda a língua, não há acepção. Sabe por que não há acepção? Porque na cruz um ladrão olhou para Jesus. Jesus poderia dizer àquele ladrão: eu não vou te salvar, eu não vou te dar perdão, você é furtador, você é um homem que transgride as leis.
é um perturbador da paz social. Não vou te dar a oportunidade de ser salvo, nem me peça nada. Mas Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo, assim te digo, hoje mesmo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aleluia! É esse Jesus que pode ser clamado. É esse Jesus que pode ser clamado por salvação. Se você, moça, está em nosso meio hoje, não importa para Jesus os teus enganos da vida, não importa para Jesus os teus erros, as tuas más escolhas, mas se hoje você confessar a Jesus Cristo, sua alma será perdoada, seu espírito será restaurado e será salvo. Aleluia! E será salvo. E la cal saio de braço marrai. Aleluia! Salvação. O confessar ali, estar apresentando o gozo, a alegria de ser salvo, porque ele diz: para a glória de Deus Pai. Aleluia. Deus não se glorifica com perdição da alma, com perdas da alma. Deus é glorificado com a alma restaurada, com o indivíduo restabelecido socialmente, familiarmente e espiritualmente. Hoje é a hora e é o dia desta oportunidade que também recebemos. Você precisa de um Senhor para a sua alma. A palavra Senhor significa meu dono. Você precisa de um dono para a sua alma. Deixe Jesus ser o único, exclusivo, suficiente e eterno dono, possuidor da sua alma. Este é o momento e esta é a hora. Alguém em nosso meio que não é cristão, ou que está afastado dos caminhos do Senhor,